tentado criar as condições aí para que a gente tenha o aparecimento de novos ambientes de inovação. A gente vê um potencial enorme em Petrolina, a gente já tem algumas instituições de grande valor, e aí o objetivo desse edital é exatamente a gente tentar criar uma maior sinergia, tanto nos locais, com as atividades setoriais, quanto com outras regiões do Estado. Então, me apresentando, eu sou Carmelo, sou professor da Universidade de Pernambuco, mas estou cedido desde 2016 à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, primeiro para tocar uma agenda chamada Parquetel, né, uma agenda ligada ao Parque de Eletroeletrônicos, e mais recentemente, a partir de agosto, para trabalhar com os ambientes de inovação e formação superior, né. Então, a gente tem trabalhado algumas ações, como, por exemplo, o ProUni Pernambuco, para incentivar estudantes de baixa renda, tem trabalhado com as autarquias municipais, tem trabalhado no repulsionamento de alguns dos editais da FACEP, né. Então, a gente teve agora o edital da PL, onde a gente trabalhou ativamente, e, inclusive, teve sucesso também da Univasf. Então, já congratular ao Univasf pelo sucesso do edital. E aí, nesse bojo das atividades ligadas aos setores econômicos do Estado, a gente está criando esse novo edital, que não se trata nem de um edital, né, para deixar logo claro para os colegas, que nem se trata de um edital para projetos de pesquisa, isso vai ficar claro talvez daqui a pouco, como também não é um edital para dar uma bolsa para um pesquisador, tá? Na verdade, o objetivo desse programa que a gente está iniciando com esse edital, e esse edital é um edital que a gente visa credenciar ambientes de inovação, tá? Ele tem um objetivo muito mais amplo do que qualquer uma dessas atividades que eu falei anteriormente. Não que não seja importante a gente apoiar com bolsas, não que não seja importante a gente desenvolver os projetos de pesquisa, mas a ideia fundamental é a gente ter a criação de consórcios, e aí, a partir desse consórcio, a gente poder ter projetos de pesquisa, a gente ter projetos de desenvolvimento, ter projetos de inovação, ter programas de residências tecnológicas, ter programas de extensão tecnológicas, que são programas que vão vir, né, a partir do processo de credenciamento desses ambientes de inovação. Tá? Então, esse programa é um programa que está sendo construído conjuntamente com a FACEP. A FACEP, para quem não sabe, é nossa agência estadual, né, de financiamento, de pesquisa e inovação, e é uma das coligadas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente tem conversado muito com o nosso presidente da FACEP, o professor Jucá, né, para que cada vez mais a gente tenha um alinhamento das políticas públicas de Pernambuco com a FACEP, que a gente possa direcionar cada vez melhor os recursos da FACEP para atender as demandas da região. E aí já fica a provocação. Uma das coisas que a gente vem identificando nos estudos é que a gente tem uma menor demanda por parte de outras regiões do estado. A gente acaba tendo uma concentração de muitos recursos sendo solicitados aqui na região metropolitana. Então, uma das coisas que a gente quer, de fato, é também estimular, né, nessa nova fase da FACEP, que a gente tenha uma maior interiorização da distribuição aí dos recursos em todas as regiões do estado, inclusive Petrolina, eu tenho visitado com frequência Petrolina e tenho visto uma série de oportunidades. Eu acho que a gente tem uma série de coisas para construir em conjunto, né, com a região do Vale do São Francisco. Então, agradeço de novo a possibilidade de trazer um pouquinho mais de informação e ficar à disposição, né, quem tem conduzido comigo esse programa, né, além da articulação do nosso secretário Lucas Ramos, que é da região, e ele colocou explicitamente essa necessidade de a gente ter cada vez mais atividades nas regiões, nas outras regiões do estado, desenvolvimento do estado, né, que não somente Recife, tá? É o nosso professor também da Universidade de Pernambuco, que está trabalhando comigo como gerente de ambiente de inovação, o Alexandre Maciel, que depois eu deixo o contato. Ele está em outra atividade parecida com essa, com outro grupo, né? A gente está se desdobrando, se dividindo para poder atender todas as demandas, mas que ele está à disposição também para tirar essas dúvidas, assim como eu. Tá? Eu queria trazer algumas experiências exitosas que a gente conseguiu tocar em 2020, para vocês entenderem um pouco da lógica do programa. Tá? Então, a gente tem conseguido articular com a SUDENE, né, e com universidades e com outros atores do Sistema Pernambucano de Inovação a possibilidade de criar consórcios, tá, para trabalhar com determinadas verticais. Então, por exemplo, quando a gente fala
de indústria 4.0, que é um tema que tem sido recorrente aí nos noticiários. A gente percebeu a importância da gente tanto apoiar as novas empresas que se instalaram em Pernambuco. A gente teve um esforço enorme nos últimos anos de atrair novas empresas para Pernambuco, novas indústrias para Pernambuco. Só no caso de indústria de transformação foram por volta de 200 nos últimos 10 anos. A gente também tem como objetivo criar também a possibilidade de atualizar, né, modernizar essas indústrias. Então, nesse contexto, a gente conseguiu criar um projeto que trata também do processo de capacitação, além dos processos de inovação e de desenvolvimento tecnológico junto com essas indústrias, e a gente conseguiu recursos da Sudene, tá, para criar uma ação nesse sentido. Essa ação foi tão bem sucedida que a gente recentemente teve a notícia da Sudene, no final do ano, agora em dezembro, que eles iriam apoiar esse primeiro projeto piloto, foi com R$300 mil, que eles iam aportar mais R$1.400.000 para a gente fazer isso em 7 estados do Nordeste. Já na área de cloud computing, a gente tem um esforço grande para aumentar a conectividade. Então, por exemplo, tem a rede aí do Vale do São Francisco, que é ligada à RNP, que a Univasto, inclusive, coordena, que faz parte de uma iniciativa chamada REPEP. Tá? E a gente percebeu da necessidade também da gente ter uma nucleação de parceiros para desenvolver, né, atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação, capacitação na área de cloud computing e na área de conectividade. Então, a gente fez isso, também conseguiu recursos com a Sudene para criar residências tecnológicas, processos de capacitação, desenvolvimento de uma plataforma para a possibilidade de criar novos serviços nessa área. Né? Então, foi mais um investimento de R$700 e poucos mil. Tá? E você vê que a gente tem conseguido também atrair a atenção das empresas, que também podem se juntar a esses consórcios, inclusive apoiar, porque a gente tem a possibilidade de utilizar recursos de leis de incentivo que também podem ajudar a financiar essas pesquisas. Tá? Como eu tinha falado, a gente tem esses casos, né, que eu mostrei para vocês. A gente tem outros casos, mas eu não quero gastar todo o tempo aqui, eu só quis trazer esses exemplos como alguns exemplos de políticas bem-sucedidas, onde o que a gente conseguiu perceber em comum foi a formação de consórcios, ou seja, quando a gente conseguiu aproximar universidades com ICTs privadas, com ICTs públicas, agências de fomento, com empresas, a gente conseguiu criar grupos que conseguiram mobilizar atividades que têm essa possibilidade de desenvolver pesquisa, desenvolvimento, inovação, capacitação. Tá? Então, a gente tem o seguinte cenário: a gente tem como objetivo a ideia de interiorizar, né, ciência, tecnologia e inovação e estimular a inovação nos outros territórios. A gente sabe que tem algumas boas iniciativas, mas a gente ainda percebe que são iniciativas isoladas. A gente tem recentemente a criação de uma rede de ecossistemas de inovação, ou seja, a gente está tentando juntar os atores de inovação, fazendo um processo de articulação para que tenha uma maior aproximação desses atores e a gente possa fazer projetos em conjunto, já que, como eu coloquei lá no contexto, a ideia é que quando a gente tem consórcios mais fortes, a gente consegue atrair outras possibilidades. A gente tem uma necessidade de aumento da competitividade das empresas. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado nessa área de inovação, né, lembrando que a gente, como ciência, tecnologia e inovação, a gente tem 3 etapas aí que são tem que trabalhar em sinergia, mas que a gente tem que olhar também para essa questão de como melhorar as condições de competitividade dos setores produtivos. Tá? E a gente tem tentado fazer isso nas políticas públicas. Então, o objetivo é exatamente constituir esses ambientes, né, que são propícios à inovação, que tenham uma aderência territorial. O que quer dizer isso? Não adianta pensar, por exemplo, em trabalhar com iniciativas de automotivo, certo, do setor automotivo em Guararipe, porque não é essa atividade que a gente tem lá e que também não tem hoje nenhum tipo de planejamento para ter atividade desse tipo lá, pelo menos por enquanto. Então a ideia é que a gente aproveite quais são os potenciais dos territórios e a partir desse potencial dos territórios a gente possa desenvolver esse processo de integração das instituições, visando ter uma maior força para buscar recursos. Tá? Então essa é a justificativa. Como eu tinha falado para vocês, o arcabouço foi exatamente essa rede de ecossistemas que acabou de ser lançada agora em dezembro de 2020, é uma aliança estratégica entre todos os setores de
que estão envolvidos com a parte de inovação. Então, tem desde empresas, startups, a universidades, centros de pesquisa, agências de governo, tentando exatamente criar um grande esforço para aumentar a competitividade dos setores produtivos e criar novas oportunidades para os pernambucanos. E aí a gente traz esse programa, que tem como objetivo exatamente a gente credenciar consórcios. Tá? Então, o objetivo, como eu tinha falado para vocês lá no comecinho, não é a gente aqui avaliar projetos de pesquisa. Tá? Tanto é que daqui a pouco a gente vai chegar no plano de trabalho, e aí eu quero depois deixar isso bem claro. A gente está fazendo a questão de conversar com diversos grupos para deixar isso bem claro. O objetivo não é trabalhar um projeto específico, por mais que isso seja importante, um projeto específico de pesquisa, tá? A gente pode incluir projetos de pesquisa nesse grande esforço que vai ser liderado por consórcios, mas a ideia é a gente criar esses ambientes, credenciar esses ambientes formados por esses grupos, né, em pelo menos uma região e pelo menos um setor econômico específico, ou seja, a gente está querendo dar foco para algumas atividades de inovação e criar essa possibilidade de desenvolvimento regional a partir de ciência, tecnologia e inovação. Uma das práticas que a gente tem percebido é nas novas atividades de inovação a possibilidade de a gente usar novas tecnologias habilitadoras, né? O pessoal tem chamado essas tecnologias 4.0. Então também a gente não está tentando reinventar a roda, a gente tem pegado o que a gente tem percebido que tem dado certo. Então, por exemplo, teve um edital agora da FINEP, acho que vocês tiveram conhecimento, ou parte de vocês devem ter tido conhecimento, chamado Tecnologias 4.0 da FINEP. Tá? E o que a FINEP fez foi, basicamente, o edital foi um edital de, inclusive, de um valor relativamente pequeno para os editais que a gente está acostumado em anos passados aí da FINEP, né? Os editais da FINEP eram editais, às vezes, bilionários, e aí teve um edital de 50 milhões de reais, né, focado para desenvolvimento de tecnologias habilitadoras e aumento aí no nível de TRL das soluções. E o que a gente percebeu foi que teve um grande sucesso esse edital. Tá? Então, eles tinham colocado 50 milhões de reais, a gente tem conversado bastante com o Paulo Rezende, que é o diretor aqui da seccional Nordeste da FINEP, e ele me relatou que a demanda que chegou para esse edital foi de 2,5 bilhões de reais. Ou seja, uma demanda 50 vezes maior do que o recurso que tinha disponível. Então, percebam que existe algum tipo de sinergia que tem chamado a atenção do público, né? E o que a gente percebeu lá é que eles consideraram para esse edital específico é que nas propostas deveria ser considerada pelo menos uma das tecnologias habilitadoras. Então, também na ideia de não ficar reinventando o que já está dando certo, a gente trouxe um pouco essa ideia dos editais de lá, e a ideia é que a gente tenha esses blocos da inovação, esses consórcios que vão trabalhar na melhoria da competitividade de determinados setores, a utilização de pelo menos uma dessas tecnologias que estão mencionadas aí. Né? Então, se você for olhar de uma forma mais transversal, você vai perceber que, de uma certa forma, a gente acaba tendo pelo menos a utilização de uma dessas tecnologias habilitadoras em quase todas as atividades de inovação que a gente tem conhecimento aqui em Pernambuco. Tá? Passa por inteligência artificial, sensibilidade, computação em nuvem, robótica de automação, manutenção preditiva, realidade aumentada e virtual, energias renováveis, manufatura aditiva, sensores inteligentes, internet das coisas, redes 5G, redes óticas, gêmeos digitais, ou seja, são ferramentas modernas que permitem que a gente possa desenvolver novas soluções para resolver problemas de mundo real. E aí, como é que a gente credencia um ambiente desse, né? A ideia é que seja proposto por um ICT, né? Esse ICT precisa ser uma instituição de ensino superior público-privada, ou um centro de pesquisa público-privado, ou uma empresa que execute PDI e que tenha a política de inovação aprovada e publicada de acordo com o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a ideia é que esse consórcio ele seja formado por um grupo, mas que a gente tenha uma coordenação por um pesquisador mentor, que a princípio esse pesquisador mentor, a gente até teve um edital anterior da FACEP, que ainda está em julgamento, deve ser o resultado em breve, seja uma espécie de articulador dentro desse ambiente. Tá? Ele não seria um chefe, mas sim uma pessoa que vai ajudar a pensar esse ambiente e desenvolver um plano de ações que vai ser construído pelo consórcio. Tá? Então, o primeiro ponto fundamental
é isso, a gente ter em mente que a gente tem que ter a proposição por uma ICT, no caso a Univasf, que é uma ICT e está habilitada para isso, né? E ter sempre a ideia de ter um pesquisador mentor que vai poder fazer esse processo de articulação. O consórcio, certo? A ideia é que a gente tenha, no mínimo, 3 instituições parceiras. Não quer dizer que a gente tenha que ter 3 instituições parceiras. Na verdade, quanto mais instituições fortes no setor que a gente está trabalhando, melhor para o consórcio. Então, a gente colocou essa regra aí, né, tentando não engessar, mas tentando já dar uma direcionada para evitar que a gente tivesse propostas que não gerassem essas possibilidades de emparceiramento, tá? Esse consórcio ele precisa ter uma formalização a partir de um acordo de cooperação técnica, mas um acordo de cooperação técnica ele pode ser guarda-chuva, não precisa ser não precisa ser um projeto fechado, na verdade pode ser somente um entendimento que de cooperação entre as instituições, tá? Mas que fique claro que elas concordam em participar dessa iniciativa, tá? Esse consórcio deve contar com a participação de empresas privadas do setor econômico de interesse, né, do ambiente de inovação, ou seja, vamos supor aqui que o exemplo, certo, só para mostrar como exemplo, que a gente esteja falando do setor de fruticultura no Vale do São Francisco. Então, o interessante é que tenha um participante do setor privado, porque a gente quer exatamente criar esse parceiramento entre as ICTs e o setor privado, para que haja também a transferência, né, do setor público, não deixa de ser uma atividade de extensão, a transferência do setor público para o setor privado. Tá? E é importante que esse consórcio consiga mostrar que existem experiências prévias de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou seja, que tem algum tipo de experiência anterior. Os atores que compõem esse consórcio possam comprovar que eles sabem fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação, já tiveram esse tipo de experiência anteriormente. Tá? A ideia, e aí veja, esse é um primeiro apoio, não significa que esse é um edital para dar uma bolsa do tipo BCT para a FACEP. Na verdade, depois vai ficar claro qual é o objetivo geral desse consórcio. Mas para começar a montar essa estratégia, a gente está, para cada um dos 10 ambientes selecionados, tá? A gente está partindo de 10 possíveis ambientes, mas não quer dizer que depois a gente não possa expandir isso. Tá? A ideia é que a gente tenha a concessão de uma bolsa para essa pessoa que vai fazer esse processo de articulação e vai ficar responsável por administrar, gerenciar esse ambiente. Tá? E aí é uma bolsa BCD3 da FACEP, né? Se quem vai propor é um pesquisador do CNPq, por exemplo, a gente verificou isso com o jurídico da FACEP, a ideia é que essa pessoa vai ter a complementação para esse valor, certo? A ideia é estimular que pessoas experientes possam ter essa interlocução, né, criando essa ponte entre a academia e o setor privado. E a ideia é que a gente tenha uma bolsa por 2 anos, exatamente para estimular esse processo de articulação. Tá? Esse pesquisador tem que ser da ICT, então, por exemplo, se for a Univasf que vai propor, tem que ser um professor, um técnico administrativo da Univasf, certo? E essa pessoa deve ser obrigatoriamente o coordenador do projeto. Né? E aí, como eu tinha falado para vocês, a obrigação do pesquisador mentor é fazer esse processo de articulação dentro do LOCUS, ou seja, gerando oportunidades de pesquisa, desenvolvimento, inovação, negócios dentro do consórcio, como também a gente tem a ideia de criar essa rede de LOCUS, tá? Para que a gente possa trocar experiências e criar novas oportunidades. Então, imagine que você tenha uma iniciativa ligada, por exemplo, ao agronegócio em Petrolina, tá? E que a gente tem aqui uma outra iniciativa ligada à internet das coisas aqui em Recife. Então, pode ser que apareçam oportunidades cruzadas entre esses blocos. E a ideia é que esses coordenadores também consigam fazer essa ponte para beneficiar os diferentes blocos. Tá? E aí o pesquisador mentor vai ter que acompanhar esse plano de ação que vai ser construído junto ao consórcio, ou seja, quem vai construir o plano é o consórcio. O pesquisador ele vai, na verdade, ajudar a executar esse plano e vai participar das reuniões de acompanhamento.
A ideia de governança, até para evitar outros tipos de problemas, é que a gente tenha esse grupo que, na verdade, não vai ter um dono. Então, a ideia é que imagine que a Univasf, num determinado contexto, vá se emparcerar com, sei lá, com o ITEP, e com o Embrapa e com a empresa, certo? Então, a ideia é que esse plano de ações vai ser construído em conjunto, tá? E seja aprovado por esse consórcio e seja acompanhado por esse consórcio. Também a gente tem como premissa, como eu falei para vocês, a gente ter diversidade regional entre as ações. Então, uma das coisas que a gente fez questão de colocar é que a gente não quer que esses 10 ambientes fiquem localizados aqui na região metropolitana. Então, a gente vai priorizar, né, que a gente tenha uma distribuição regional desses ambientes de inovação. Então, é importante que a gente tenha propostas que venham de diferentes regiões do Estado, para que a gente possa ter, né, de fato, essa conexão entre as diferentes regiões do Estado. A gente iniciou, aqui está faltando, biotecnologia, tá, em relação ao edital. A gente fez um estudo de quais são, junto à Agência de Desenvolvimento do Estado, quais são os setores econômicos que a gente precisa, num primeiro momento, apoiar. Então, ouvindo um pouco as dores que a DDP tem trazido dos setores produtivos e que, de repente, a gente precise apoiar a inovação, né, por diversos motivos, seja porque a gente não tem atividade de inovação, seja porque existem recursos que precisam ser melhor direcionados. Então, a gente tem os setores aí de automotivo, de agronegócios, que inclui petrolina, laticínios, gessos, confecções, têxtil, comércio, serviço, turismo, metalmecânica, tecnologia de informação e comunicação, eletroeletrônicos, saúde, energias renováveis e biotecnologia. Tá? E para submeter a proposta é relativamente simples, tá? A ideia é que a gente tenha uma carta de anuência da instituição executora, ou seja, o reitor, no caso da Univasf, vai ter que anuir a submissão do projeto, né? A gente precisa ter uma política de inovação proponente, ou seja, tipicamente as ICTs já têm essa política de inovação, é somente fazer o upload do PDF lá da política de inovação. A proposta, que é um documento simples, e aí eu queria, na verdade, explicar um pouquinho com mais detalhes esse ponto. Como eu tinha falado a vocês, não é um projeto de pesquisa, e sim qual o plano de ação. Então, a ideia é você mencionar nesse plano de ação, tipicamente, o que aquele consórcio vai fazer durante os 3 anos. Tá? Então, a ideia é estruturar projetos de pesquisa nas áreas tais e tais para incentivar determinadas atividades, criar mecanismos de capacitação de pessoas para atender tal e tal demanda. Então, o objetivo passa por aí, tá? Tanto é que isso é uma coisa sucinta. Você vê que o limite máximo é um máximo de 8 páginas, certo? Incluindo a capa e as referências. Ou seja, não é para a gente descrever um projeto de pesquisa e colocar todos os detalhes de um projeto de pesquisa, e sim qual o plano de ação do consórcio, tá? O que é que esse consórcio pretende fazer? E um acordo de cooperação técnica do consórcio, exatamente para mostrar que esse consórcio está todas as instituições de acordo, tá? Aqui estão os critérios de avaliação da proposta, né? Então, mais importante para a gente é ter a adequação do plano de ações, ou seja, a gente quer valorizar a meritocracia, mas não adianta a gente também olhar para alguns aspectos, como a qualificação do consórcio e do pesquisador, que vai ser o pesquisador mentor, mas também não ter um plano de ação adequado. Então, a gente quer ter um plano de ações adequado, né, ao mesmo tempo que a gente também quer ter um consórcio proponente forte, a gente quer ter um pesquisador, mentor, que seja uma pessoa que tenha experiência e que possa fazer essas atividades de articulação. A gente quer ter o processo de aderência territorial do setor econômico, ou seja, imaginar que, um exemplo que é dado exemplo, fazer atividades de pesquisa e inovação em automotivo no Araripe não é adequado. Você precisa pensar em como gerar atividades que sejam focadas nas atividades importantes daquela região, ou que sejam pelo menos promissoras. Como eu te falo para vocês, a gente vai ter uma pontuação diferenciada para outras regiões aqui de desenvolvimento, ou seja, quem está fora de Recife vai ter mais pontos do que tem quem está na região metropolitana, certo? Existe uma questão da contrapartida econômica e financeira, isso é uma coisa que todos estão perguntando, a gente não tem uma obrigatoriedade, um valor para mencionar, que você precisa mencionar para dizer, olha, eu vou colocar tanto de recursos.
O objetivo aqui é mostrar a partir do consórcio que o consórcio está comprometido. Então, contrapartida econômica passa por mobilização de ambiente, isso tem um custo, passa por recursos humanos que vão trabalhar nesse consórcio. Então, imagine, a Univasf vai disponibilizar 4 pesquisadores, 8 horas por semana, isso tem um custo. Então, você pode dizer, olha, eu tenho uma contrapartida econômica em relação a essa ação, tá? E, no caso, também pode ser financeira. Então, imagine que o consórcio ele já está alinhado com outros projetos, sejam de pesquisa e de inovação, que vão ser desenvolvidos no contexto dessa proposta de locus. Então, você pode mencionar, você não vai colocar o dinheiro numa conta, mas você pode mencionar, olha, temos um projeto junto à FINEP de inovação, dentro do escopo do que está sendo proposto, de X mil reais. Isso vai ser levado em consideração na avaliação. Tá? E a adequação da infraestrutura e dos recursos humanos, ou seja, se a gente tem uma equipe interessante, se a infraestrutura que vai ser disponibilizada para rodar as atividades também é adequada. Né? Esse plano de ação, como eu falei para vocês, ele não é um plano longo, mas ele precisa conter alguns tópicos que estão especificados no edital, como a identificação da proposta, qual o setor econômico, qual é a contextualização do ambiente, ou seja, o porquê você está trabalhando naquele ambiente, essa proposta, tá? Quais são os objetivos, metas e resultados esperados, qual é a equipe técnica que vai ser avaliada, qual é a infraestrutura que vai ser disponibilizada, né, para essas atividades, se existe investimento a ser aportado, o cronograma de execução e as referências, quando houver. O calendário, né, a gente precisa tomar muito cuidado com esse ponto, tá? A gente tem até 26 de fevereiro, ou seja, um pouco menos de um mês, para submeter essas propostas. Então, do ponto de vista da documentação, não é nada muito complicado, mas a gente precisa estruturar essa proposta e precisa ter o termo de cooperação, né? Então, a gente precisa ter um tempinho, né, pensar sempre nisso, que precisa ter um tempo para que, uma vez que a Univasf vai parcerar com outras entidades, vocês consigam ter essa assinatura de um termo que comprove que, de fato, a gente tem esse parceiramento. Tá? E a ideia é que a gente já tem, a partir de abril, os locos funcionando. Tá? Mas o mais importante que eu tinha falado para vocês, e aí a gente vai voltar para o meu segundo slide lá, certo? O objetivo não é dar uma bolsa nem somente cadastrar esse ambiente. A ideia é que a gente tenha primeiro, uma noção da demanda que está no Estado em relação à inovação, e isso reflete também em pesquisa. Inovação e pesquisa não devem estar desassociados. Eu acho muito ruim quando a gente tem somente pesquisa sem conseguir transferir para o mercado, ou quando a gente fica pensando em atividades de inovação e a gente não tem lastro científico e tecnológico para desenvolver coisas de peso, tá? Mas o nosso maior legado é se a gente conseguir criar consórcios como os que foram criados e mencionados lá no começo da apresentação. E aí eu posso citar uma iniciativa muito interessante que está acontecendo agora no Vale do São Francisco. A gente tem um projeto que foi articulado pela SECTI junto com a SUDENE e com o financiamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde a gente tem o apoio de iniciativas para estimular novos negócios baseados em startups baseados de base tecnológica, tá? Para o agronegócio, onde a gente vai ter processos de capacitação, vai ter residência tecnológica, a gente vai ter projetos de pesquisa sendo financiados, a gente vai ter um apoio a montagens de ambientes de inovação, ambiente físico de inovação, a gente vai ter uma plataforma para juntar todas essas informações e disponibilizar, tem um plano de comunicação para poder integrar todos os atores, integrar mais atores, tá? E isso foi feito a partir de um consórcio. Então, o que a gente está tentando nesse processo é exatamente buscar criar esses consórcios que são mais fortes e que podem, de fato, também estruturar projetos que possam, inclusive, utilizar a gente, como a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que a gente, tendo essas propostas em mãos, a gente possa levar para os agentes de financiamento e conseguir recursos. Tá? Então, um exemplo, a gente conseguiu agora, para a indústria 4.0, a gente conseguiu R$ 1.700.000, tá? Do Ministério do Desenvolvimento Regional, para a área de Agritex, a gente conseguiu R$ 1.400.000, certo? Por que a gente conseguiu isso? Porque a gente tinha propostas multi-institucionais, fortes e bem estruturadas, que permitiam que a gente fosse buscar esse recurso.
Então, a gente não está querendo dar uma bolsa, tá? Essa questão de trazer uma bolsa para um pesquisador é uma pessoa que vai ajudar a pensar esse ambiente junto com os parceiros, tá? Mas o objetivo não é uma bolsa, o objetivo é a gente criar projetos estruturantes. E uma vez que a gente credencie esses ambientes, o segundo ponto que é absolutamente importante é que a gente vai vir com outros programas estaduais de apoio a residências tecnológicas e a projetos de inovação tecnológica, que vão ser aplicados exatamente para os ambientes que estiverem credenciados. Então, para quem tem algum tipo de conhecimento sobre, é como se fosse o CAT na Secretaria de Informática do Ministério de Ciência e Tecnologia, que credencia algumas instituições para rodar projetos, né, ligados à lei de informática. Então, a ideia é que a gente tenha o credenciamento desses ambientes de inovação e que a gente possa trabalhar esses ambientes de inovação aqui no Estado, né, tanto com esses outros programas que vão ser aplicados nesses blocos de inovação, quanto também na estruturação e apresentação, articulação de propostas junto às agências, por exemplo, federais, né, ou, em alguns casos, até pode ser internacionais. A gente tem já algumas conversas nesse sentido, para financiamento de ações nesses blocos. Bem, eu vou parar por aqui, senão é o cacuete de professor, né, Michele? Você acaba falando demais. Não, é assim mesmo. Foi ótima explicação. A gente já tem aqui uma pergunta no chat do professor Isnaldo, que é sobre o plano de trabalho, né? Para efeito da construção da proposta e do cronograma, qual deve ser o prazo de execução, né? 12 ou 24 meses? 12 meses prorrogados mais 24? Como é que se colocaria isso? Veja como é interessante, que a gente está pensando, Isnaldo, para esse plano de trabalho, a ideia é que o plano de trabalho seja para 36 meses e nós vamos apoiar o bolsista por 24 meses. E aí esse é um ponto onde a gente trabalhou e foi proposital. Tá? A ideia é que a gente vai avaliar depois de um ano o desempenho das atividades naquele ambiente, naquele locus. Se estiver caminhando, a gente vai renovar por mais 12 meses. E o que a gente espera é que no terceiro ano o ambiente já esteja tão maduro que o ambiente seja capaz de se financiar. Né? Então, a gente tem várias iniciativas. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu trabalho num setor que está muito aquecido agora, que é o setor, né, de informática, de computação. Tá? A gente hoje tem várias atividades com empresas que os alunos não querem bolsas, eles querem trabalhar com as empresas. Os professores também não querem, às vezes, uma bolsa que eles não possam acumular bolsa, eles preferem as bolsas das empresas. Então, o nosso objetivo a médio prazo, Isnaldo e Michele e colegas, é exatamente estimular para que, a partir desses processos de integração, a gente comece a ter os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação financiando os blocos. E aí, obviamente, a gente vai continuar com apoios. Que, como eu falei para vocês, a ideia é que a gente, fazendo com que isso funcione, a gente consiga, inclusive, ter um melhor direcionamento dos recursos. A gente tem falado isso de forma sistemática, por exemplo, com o nosso presidente da FACEP, e cada vez ter essa possibilidade de apoiar de forma mais direcionada os problemas que a gente tem no Estado. Não que a gente vai deixar de apoiar, por exemplo, a ciência básica. A gente entende também como muito importante a parte de ciência básica, mas que a gente precisa, em determinados momentos, olhar para uma parte a gente hoje tem 35 milhões sendo investidos anualmente pela FACEP em bolsas, uma parte desse recurso sendo direcionado para as atividades que estão sendo direcionadas para os setores produtivos. Entende, Isnaldo? Entendi, Carmelo. Saudade desse sotaque lá de Recife. O caguete foi ótimo. Carmelo, o que motivou minha pergunta é que, olhando no edital, tem uma contradição, não sei se vocês perceberam, lá na página 10 do edital, que fala do prazo de execução, fala isso que você falou, né, que a execução está estabelecida em 12 meses, renováveis por mais 12 meses. Mas quando você vai lá na frente, no item 8.2, a construção da proposta mesmo, na página 12, aí tem lá, o consórcio deve apresentar um plano de ações bienal. Então eu vou checar isso, Isnaldo. Obrigado pela
pela observação, tá? O que nós tínhamos pensado era exatamente isso, Isnaldo, era o plano ser de 36 meses, mas a bolsa ser de 24 meses com uma avaliação no meio, exatamente para forçar que o pesquisador mentor que tivesse responsável pelo locus, ele não fica acomodado, ele já tem que, né, durante os 12 primeiros meses, dar resultado, entendeu? Entendi. Mas obrigado aí, eu vou checar. Já anotei aqui para checar no edital e se tiver algo errado, poder corrigir com a própria FACEP, enviar para a FACEP para corrigir com a FACEP. Ok. Isso é importante para a gente, Carmelo, porque na construção lá do acordo de cooperação, no termo de cooperação técnica, a gente precisa apresentar também um plano de trabalho. E nesse plano de trabalho tem um cronograma também. E para passar pela Procuradoria Federal, a gente precisa construir, né, um cronograma de plano de trabalho que seja compatível com as atividades que estão lá previstas, né, e também com o próprio termo de cooperação. É só isso, obrigado, valeu. Perfeito, Isnaldo, mas, olha, veja, tem uma coisa que eu não sei como funciona dentro da Univasf, eu sei que cada instituição vai ter uma certa peculiaridade, certo, em funcionamento, mas o que a gente exige do consórcio não necessariamente é que você já traga tudo formalizado. O acordo de cooperação técnica pode ser um acordo de guarda-chuva, a princípio, entende? A gente tem vários, da SECTI tem vários acordos de cooperação técnica assinados com várias instituições, onde as atividades específicas elas depois são designadas a partir de aditivos. Entendi. Entendeu? Ou seja, quando a gente faz um acordo de cooperação técnica, às vezes a gente já tem um objeto muito específico. Aí você faz o acordo de cooperação técnica com todo o plano de trabalho. Outra forma de fazer um acordo de cooperação técnica, e a lei não fecha nesse sentido, é você criar um acordo de cooperação técnica guarda-chuva, dizendo que cada uma das atividades vai ser descrita no guarda-chuva. E no acordo de cooperação técnica você pode limitar ou não as atividades, entendeu? Então, por exemplo, a gente agora, eu sei disso porque a gente está fazendo vários acordos de cooperação técnica, inclusive com o Porto do Recife aqui. E no acordo com o do Porto do Recife, a gente está dizendo, a gente vai criar atividades, fazer parcerias para atividades de capacitação, a gente vai criar cooperação para possibilitar projetos de desenvolvimento tecnológico dentro do Porto do Recife, mas a gente não está dizendo o que é, entendeu? E nem está colocando um cronograma dentro de como vai fazer isso. Está dizendo que isso, quando for feitas as atividades, quando forem feitas, elas vão ser desenvolvidas a partir de aditivos que vão especificar esses planos de trabalho. É uma forma. Agora, obviamente, isso precisa ser alinhado com a Pró-Reitoria para saber como isso vai ser desenhado, entendeu? No caso da Univasf. Para a gente, o que basta, na verdade, o acordo de cooperação técnica é para garantir, né, porque a gente já teve outras experiências passadas onde as pessoas mencionaram outras instituições e quando a gente foi começar o programa, na verdade, não estava tão alinhado assim. Tinha sido uma pessoa, mas a instituição não estava de acordo, entendeu? Aí, sobre o acordo, acho que alguns pensadores tinham dúvidas, realmente, porque a gente até passou, quando a gente divulgou o edital, né, um modelo que a gente já vê sendo utilizado aqui com a Procuradoria, que já tem algumas cláusulas mais redondas e tudo, e a gente pode sim já colocar, por exemplo, para fins desse edital, logo no objeto, né, do inicial do acordo, e aí construindo isso, né, acho que não vai ter tanto problema não. Agora, o interessante é que para quem vai submeter a proposta, né, como você falou, as empresas parceiras têm que minimamente, né, conhecer a proposta e já ratificar e assinar. Então, talvez alguma empresa queira detalhar mais alguma cláusula, enfim. E aí isso tem que ser alinhado realmente com todos os parceiros, né, Carmelo? Isso. Eu posso fazer mais uma pergunta? Sim. Deixa eu só fazer um comentário, Isnaldo. O importante também é que esse alinhamento, né, tem que ser feito com os parceiros para que depois a gente não tenha problema, entendeu, Michele? Então, a ideia é que você possa ter essa concordância e também chegue na Pró-Reitoria para que também a Pró-Reitoria possa identificar, de repente, iniciativas. Antes de ontem, eu tive esse mesmo tipo de reunião com o pessoal da UFPE, tá aqui de Recife, aqui do Agreste até o litoral, né? E o pessoal relatou isso, que eles colocaram lá uma certa centralidade para receber das propostas na Pró-Reitoria. Eles conseguiram identificar que tinha algumas propostas que elas eram
similares e que, de repente, poderiam ser fortalecidas se você juntasse. Porque aqui o objetivo não é, como eu tinha falado, um objetivo de um projeto de pesquisa, e sim de uma grande articulação para criar um consórcio, que dentro desse consórcio você pode ter vários projetos de pesquisa, várias iniciativas, entendeu? E aí você vai fortalecendo o setor, né? Obviamente você vai ter atividades, nem todo mundo que vai estar dentro de um locus vai estar envolvido em todas as atividades do locus, né? Isso vai fazer parte do cotidiano. Entendi. Posso perguntar? A pergunta também está motivada pela preocupação que a gente tem com as questões jurídicas, assim, com a nossa Procuradoria Federal. É um acordo sem transferência de recursos, em princípio, porque não haveria transferência, por exemplo, aí isso estou perguntando também porque você afirmou que é possível contribuição financeira, inclusive com o pagamento de prolabore. Mas aí a gente esbarra na questão do tipo de acordo, né? Se for um acordo onde haja transferência de recursos, aí é o que ele chama de natureza financeira. É diferente de um acordo de cooperação técnica, que não tem transferência. O modelo que a gente tem em mãos aqui é o modelo sem transferência. E aí a preocupação maior é na necessidade de eventual contrapartida com o parceiro empresário custeando, sei lá, passagem diária ou até material de consumo ou equipamento. Como é que ele pode fazer isso para a universidade? Ele vai precisar de uma fundação como interveniente. Eu nem sei se você saberia tirar essa dúvida, mas é só a preocupação do tipo de instrumento jurídico que está sendo construído para formalizar o consórcio, entendeu? Entendi. Veja, se você já tem uma possibilidade de trazer recursos a partir desse momento, certo? Você pode mudar Existem 3 tipos, eu não vou lembrar agora os nomes, certo? Mas tem 3 tipos de instrumentos para parceria nessa ciência, tecnologia e inovação de acordo com o marco legal, tá? Isso. E aí, se tem, você pode mudar para esse outro tipo, a princípio. É só bom fazer uma consulta à FACEP, porque vai ser a FACEP que vai enquadrar, tá? Então, mas a princípio não é isso que a gente está querendo observar, a gente está querendo evitar o outro lado, é quando as pessoas mencionam a instituição sem a instituição estar de acordo, entendeu? Por isso que a ideia é você ter o acordo de cooperação, entendeu? Agora, vejam, para a constituição do locus, outras atividades, elas podem acontecer independente do locus. Na verdade, o locus vai ser um ambiente onde a gente vai fazer esse processo de interveniência, certo? E de articulação. Agora, obviamente, não vai ser o locus que vai regular projetos ou qualquer dupla aí dentro do consórcio, entendeu? Ok, entendi. Isso, ou seja, a constituição do locus, na verdade, não significa que você depois diz, olha, eu fiz um projeto, começou as coisas a darem certo e eu fiz um projeto com a empresa que está dentro do locus e vou fazer um P&D com essa empresa. Na verdade, você pode fazer um P&D como você sempre fez, entendeu? Isso não impede de você fazer nenhuma outra atividade, ao contrário, ela vem como um ambiente de articulação, inclusive para gerar coisas desse tipo, entendeu? Entendi. É porque no edital são 4 os documentos, né, que tem que ser enviados online na submissão. E um deles é o acordo de cooperação técnica. Por isso a minha preocupação de não ser desclassificado por enviar o documento errado, com a natureza diferente do que deveria. Isso. E se tiver alguma dúvida, exatamente essa questão da documentação, né, você pode, na verdade, fazer essa consulta à FACEP, tá? Direto lá na inovação@facep.br, tá? E a pessoa tem respondido rápido. E aqui o Deranô colocou a questão, Isnaldo, cada instituição pode arcar com suas responsabilidades. Dentro desse arcabouço, você pode pensar em atividades de cooperação onde você não precisa também, às vezes, ter essa transferência de recursos, entendeu? Dependendo do tipo de situação. Um processo de treinamento, entendeu? Então, a instituição já contrata. Agora, em alguns casos, eu entendo que você coloca, Isnaldo, que pode ser interessante para um laboratório, para um pagamento de uma bolsa, aí você pode utilizar a fundação e pode executar como sempre fez. Ok, entendi. Obrigado, Carmelo. A gente colocou a questão do ACT porque é o instrumento mais simples, tá, que está na legislação para a gente atender esse tipo de demanda. Tá? Mas, a princípio, o objetivo é exatamente esse, é de evitar a gente ter essa, vamos dizer assim,
a citação de determinadas instituições sem elas estarem de acordo. Carmelo, só complementando, até porque você mostrou aí os critérios, né, para o julgamento interno aí da FACEP, na questão da contrapartida, que você falou, lógico, que não era obrigatório, mas vai bem com o que o professor Isnaldo falou, porque o consórcio pode ter alguma empresa que já queira dar uma contrapartida inicial. E aí isso realmente mudaria o instrumento, né, professor Isnaldo, com repasse, no caso, se tivesse alguma empresa que talvez pudesse já dar esse investimento inicial. Mas não sei se seriam todos os casos, né, nesse acordo do guarda-chuva que Carmelo elencou. Exatamente. E só complementando, Michele, lá no edital tem uma pontuação adicional sendo considerada, né, para a proposta que tiver contrapartida. Isso. Agora, é só para deixar claro, viu, Viviane e Isnaldo, que nesse caso podem ser assim, atividades do tipo, olha, uma empresa parceira vai disponibilizar 5 bolsas de estagiários que estiverem ligados ao consórcio, entendeu? Então não precisa necessariamente ter a transferência de recursos, que o professor Deranor colocou aí no chat, tá? Não precisa necessariamente ter a transferência de recursos entre instituições. Pode haver sim, mas não precisa necessariamente ter. E você pode mencionar que alguns recursos vão ser disponibilizados para a finalidade de apoio ao locus, sem necessariamente ter a transferência de recursos. Porque o consórcio está lá, entendeu? Ou seja, em relação ao externo, imagine, uma universidade, um ICT e 2 empresas. Um exemplo de um consórcio. Pode ser que cada um gaste uma coisa, todos em prol do consórcio. Então, você pode colocar como contrapartida financeira para a FACEP o que cada um está colocando como recurso à disposição. E a gente não quis amarrar, tá? Ou seja, a gente pensou em várias coisas que a gente poderia colocar, mas a gente não quis amarrar, porque a gente entende exatamente que os setores são diferentes, as condições são diferentes. Então, por exemplo, a gente tem Recife, Petrolina, Caruaru, com nível de maturidade que outras regiões não têm, entendeu? Se a gente colocasse alguns limitantes inferiores, poderia também prejudicar outras regiões. Por isso que a gente deixou bem aberto para que as propostas pudessem ver e, inclusive, a gente pudesse avaliar olhando para a realidade de cada uma das regiões. Mais alguma coisa, pessoal? Outra coisa que é relevante que a gente pode discutir aqui, pessoal, é o seguinte: se alguém tiver interesse em um determinado setor, certo, que perceber que não existe a possibilidade de compor um consórcio, tá, na região, vocês podem também entrar em contato, tá, com a gente, para a gente também articular a participação de vocês em outros consórcios, em outras regiões, tá? Porque a ideia é a gente criar essa possibilidade de emparceramento. Carmelo, uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Veja só, com relação ao acordo de cooperação, né? Essa assinatura, você disse, por exemplo, que na Univas tem que ser o reitor, né? Então, assim, no caso de outras instituições, né? Como Embrapa, né? Sebrae, seriam os diretores ou professores, pesquisadores que estão lá também teriam esse aval? Como é? A ideia é que seja a partir da gerência do parceiro, tá, Rômulo? Porque exatamente a gente percebeu no passado que às vezes não era uma coisa institucional, uma coisa baseada em um parceiro. Então, obviamente que a gente precisa de pessoas, redes são feitas de pessoas, né? As pessoas conectam as instituições às outras, tá? Mas a gente precisa ter a concordância das instituições, tá? Porque a gente quer criar parcerias de longo prazo multi-institucionais. Agora, qualquer tipo de problema também, a gente tem tido uma boa interlocução com as outras instituições, a gente, inclusive, pode ajudar nesse processo de articulação entre as instituições para tentar aproximar as instituições, como foi o caso. Eu entendo que às vezes é chato, a gente já tem um parceiro em outra instituição, né, e vai ter que pedir o documento. Exatamente. Eu, como pesquisador, eu entendo isso, mas hoje, às vezes eu troco o chapéu, às vezes eu com o chapéu de pesquisador da universidade, às vezes eu com o chapéu de gestor público. A gente precisa ter vamos dizer assim, esses mecanismos para assegurar que as coisas também vão ter essa colaboração institucional, entende, Romulo? Mas a gente está à disposição para, no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Perfeitamente, meu amigo. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem o momento, né?
para esclarecer as principais dúvidas. Como o Carmelo falou também, né, a gente pode também mandar a pergunta diretamente para o e-mail da FACEP, né, está lá no fim do edital. Vou disponibilizar mais uma vez, a gente tem disponibilizado o edital, né, por e-mail, mas vou mandar. Algumas pessoas têm me pedido novamente, tanto o edital como o modelo de instrumento que a gente repassou sem recurso, sem repasse financeiro, mas vou repassar os outros dois para a gente ir se adequando de acordo com, né, o que a proposta for sendo construída. Perfeito. E a gente está à disposição. Carmelo.filho, eu vou colocar aqui no chat, tá? Carmelo.filho é meu contato. Para as questões, principalmente técnicas, de articulação, e do Alexandre.maciel também. Alexandre.maciel. A gente está à disposição sempre. Está na correria danada, porque a demanda em relação a esse programa está grande, em relação ao programa ProUni também está grande, em relação a outros programas também está grande, mas a gente sempre arruma um tempinho para tirar essas dúvidas e participar. E em questões relacionadas à questão documental, tá? Vocês podem fazer também em relação à FACEP diretamente, porque a FACEP é que vai enquadrar. Então também eu fico, às vezes, em relação a detalhe específico, fico meio reticente de responder, e aí depois a FACEP não aceitar o setor de enquadramento. Então a gente tem que respeitar. A gente tem criado os instrumentos, tem tentado fazer todo esse processo de interlocução, estimular a inovação, mas a gente tem que respeitar a independência da nossa agência, que está muito bem estruturada, tem a Câmara de Inovação, né? Por exemplo, todo o processo de julgamento vai ser independente por uma Câmara de Inovação. Por exemplo, eu não participo da Câmara de Inovação, eu só vou ver as propostas depois de aprovadas, né? Então, por isso que, inclusive, eu fico muito à vontade de ajudar no processo de articulação, né, para a gente ter essa transparência e essa possibilidade de também ter uma avaliação isenta, né, uma avaliação que vai olhar para os aspectos técnicos das propostas. Mas a gente está à disposição para ajudar. Parcial, exatamente isso, Viviane. Professor, posso fazer uma pergunta? Boa tarde. Primeiramente, parabenizar Carmelo, né, através da SECTI, trazer as informações, parabenizar a professora Michele, por fazer assim, intermédio e tirar todas essas dúvidas para quem pretende, né, submeter essas propostas. Na verdade, não é nem uma pergunta, é mais uma sugestão. Quando me deparo aqui com as áreas temáticas, não desmerecer nenhuma das outras áreas, mas a área de agronegócios, principalmente aqui quando trazemos, né, para o estado de Pernambuco, ela tem um leque gigantesco. Isso, eu estou falando das aptidões da setorização de todo o estado. Trazendo aqui para o sertão de São Francisco, essa área, ela se torna um leque muito grande, digamos, para uma mínima possibilidade de uma submissão por área. Ou seja, estou dando um exemplo aqui que possamos criar ambientes aqui de inovação específicos para uma região, mas que também possa ser para todo o estado, desde a parte animal, a parte vegetal, enfim. Então, era mais esse comentário, na verdade não é nenhuma pergunta, sobre a abrangência dessa área, que acho que impossibilita, né, de participação ampla, né? Perfeito, Anderson. A gente discutiu muito isso, tá? E a nossa primeira preocupação foi, primeiro, de não ser tão restritivo na possibilidade de receber propostas, tá? Mas a ideia que a gente entende é que, por exemplo, a gente tem setores diferentes. A gente entende que tem o setor da pecuária, a gente entende que tem o setor da piscicultura, a gente entende que tem o setor da fruticultura, que, por sua vez, se divide em alguns subsetores aí. Tem o setor da vitivinicultura, que tem depois esse pós-processamento, né? Somente a fruta como a uva como fruta, mas também a questão do vinho e do suco. Então, eu entendo exatamente o que você fala, Anderson, mas a gente teve o cuidado agora de, não sei se a gente acertou, a gente está tentando acertar, e obviamente todas as sugestões de melhoria a gente vai recebendo aqui para tentando melhorar os próximos instrumentos, tá? Mas a gente não quis restringir, tá? Então a gente colocou dessa forma, mas obviamente a partir do momento que a gente recebe essas propostas, e a gente vai olhar com essas propostas depois com todo o carinho, né, porque a gente vai ter depois o resultado da FACEP, mas pode acontecer coisas do tipo como aconteceu com o edital APL, né? Então, o Univasf foi contemplado nesse edital do APL.
né, que iam ser aprovadas 6 propostas, e depois a gente percebeu no resultado final que existiria, antes da publicação, que existiriam mais propostas interessantes, inclusive propostas, às vezes, do mesmo setor, e não quer dizer que isso vai acontecer também para esse edital, tá? Que mereciam ser aprovadas, tá? Porque elas eram diferentes, né, como você mesmo citou, Anderson, e que elas mereciam ser aprovadas, e acabou que a CEP disponibilizou mais recursos junto com a FACEP e aprovou 12 propostas no edital da PL. Então, inclusive, eu gostaria de ter muitas propostas aí nesse locus da inovação, para eu poder chegar junto com o presidente da FACEP, nosso secretário, nosso governador, e dizer, olha, a gente teve 40 propostas interessantes, 10 vai ser muito pouco, a gente precisa de mais recursos para aprovar 20, entendeu? Então, obrigado pela observação, Anderson, e a gente está antenado e a gente vai tentar sempre especificar melhor para o futuro. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Eu acho que agora, né, estreitar as parcerias, sei que muita gente já está escrevendo as propostas, correr atrás aí, né, desse alinhamento dos documentos, e a gente, como Núcleo de Inovação da Univasf, a gente também está dando todo o suporte para que essas propostas fluam, né, da melhor forma, tá? Então, pode também escrever para a gente, se tiver alguma dúvida sobre a documentação. Perfeito. E também quem quiser ter mais informação depois sobre outros programas que a gente está tocando, então, de residências tecnológicas, como é que a gente faz uma residência tecnológica para um determinado setor, pode entrar em contato, que a gente pode ter reuniões específicas, tá? Ótimo, vamos entrar assim. Inclusive, a gente já tem alguns professores que estão tocando outros projetos de residência tecnológica, e a gente vai tentar aí esse alinhamento também, né? Quanto mais colaboração, melhor. Gente, podemos liberar a Carmelo. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, Carmelo, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade, tá? E qualquer coisa a gente contacta novamente, tá? Muito obrigada. Perfeito. Estamos sempre à disposição, tá bom? Obrigada. Grande abraço aos colegas aí e sucesso no edital. Obrigada a todos os presentes e até a próxima. Até a próxima.